Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão aqui meus companheiros Luiz Calil, Priscila Pereira, André Ferreira e Evelyn Acrucci. No episódio de hoje falaremos sobre as relações entre o Brasil e as ditaduras do Cone Sul. E para conversarmos sobre esse tema, convidamos Samantha Vice Quadrato, professora da Universidade Federal Fluminense. Señorita, por favor, por acaso esse voo que chegou de Buenos Aires, chegou alguma encomenda para Severino Silva? Não, chegou um avião de lá agora mesmo, mas não veio nenhuma encomenda para Severino Silva. Só para General Gutierrez. Não conheço. Esse não conheço já. General Gutierrez, ¿cómo le va? Qué placer. Que General Gutierrez? Meu nome é Severino Silva, brasileiro, civil, baiano legítimo, nascido em São Sorcio dos Ilhéus, amigo de Sorcio amado, Saravá, meu irmão, é isso aí. Você acabou de ouvir o áudio de um quadro do programa Vivo Gordo, humorístico protagonizado por Jô Soares e exibido pela TV Globo em meados dos anos 1980. No esquete, o personagem General Gutierrez, membro da ditadura argentina, fugia de seu país durante o governo de Raul Alfonsín para se esconder no Brasil. O motivo da fuga era simples: escapar ao banco dos réus. Como disfarce, se fazia passar por Severino Silva, um baiano da cidade de Ilhéus. O traço cômico era evidente. Alguém com forte sotaque portenho, fingindo-se nascido na Bahia e, inclusive, dizendo-se amigo de Jorge Amado. O bordão de Severino, ou melhor, Gutierrez, era o seguinte: Alfonsín assumiu e eu sumi. Vale dizer, quando o quadro foi ao ar, o Brasil ainda era governado pelo general João Figueiredo, o último presidente da ditadura, e deixava implícita uma fina provocação. Na Argentina, os militares estavam sendo julgados e condenados, enquanto aqui reinava a impunidade. Outro general asilado no Brasil, mas este um personagem da vida real, foi o paraguaio Alfredo Stroessner, líder autocrático da mais longeva ditadura da região. Stroessner comandou o Paraguai por 35 anos. Em fevereiro de 1989, o ditador foi, ele próprio, derrubado por um levante militar, recebendo logo em seguida asilo oficial do governo brasileiro. O general viveu em Brasília até a sua morte em 2006. O asilo político recebido por Alfredo Stroessner, ou mesmo o exílio fictício do ainda mais fictício Severino Silva, personagem de Jô Soares, não refletem o que geralmente aconteceu no Cone Sul entre as décadas de 1960 e 1980. A regra, na verdade, foi que milhares de pessoas perseguidas pelas ditaduras sul-americanas fugissem clandestinamente de um lugar a outro, cruzando fronteiras para escapar à sanha assassina dos órgãos de repressão de seus países. Em síntese, os exilados não eram os militares, mas os civis que lhes faziam oposição. E senhoras e senhores, continuando com esta série de depoimentos ao microfone da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, nesta madrugada de 1º de abril, vamos trazer o deputado Rubens Paiva, representante do Estado de São Paulo no Congresso Nacional. Meus patrícios, me dirijo especialmente a todos os trabalhadores, a todos os estudantes e a todo o povo de São Paulo, tão infelicitado por este governo fascista e golpista que neste momento vem traindo seu mandato e se pondo ao lado das forças da reação. Desejo conclamar todos os trabalhadores de São Paulo, todos os trabalhadores portuários e metalúrgicos da Baixada Santista, de Santos, da capital e das cidades industriais de São Paulo em especial. Todos os universitários que se unam em torno dos seus órgãos representativos, obedecendo à palavra de ordem do Comando Geral dos Trabalhadores, do Fórum Sindical de Debates
dos sindicatos, da União Nacional dos Estudantes, das uniões estaduais e dos grêmios estudantis, para que todos, em greve geral, deem a sua solidariedade integral à legalidade que ora representa o presidente João Goulart. O golpe que derrubou o presidente brasileiro João Goulart em 1964 foi o primeiro episódio de um ciclo de rupturas institucionais que, pouco a pouco, atingiram toda a região. Com exceção do Paraguai, país que já vivia sob um regime autoritário desde 1954, Argentina, Uruguai e Chile sofreriam, cada um a seu tempo, golpes militares ou civil-militares, que marcaram profundamente suas sociedades. Sendo a maior e mais populosa nação da América do Sul, o que acontecia no Brasil reverberava regionalmente. Nos vários países do entorno, já habituados à tensão política e à linguagem típicas da Guerra Fria, a derrubada de Goulart não soava apenas como um fato doméstico brasileiro, mas traduzia o choque entre as grandes potências de um mundo bipolar. No Chile, meses após o golpe, o jornal conservador El Diário Ilustrado afirmava o seguinte: o paralelo entre a Revolução Comunista Cubana e a Revolução Brasileira é edificante e instrutivo. Em Cuba, imperam a opressão e o abuso. No Brasil, a liberdade e a justiça. Em Cuba, um futuro sombrio de guerra e miséria. No Brasil, um futuro de promessas de paz e progresso social. Cuba é uma ilha submetida ao imperialismo comunista. O Brasil é um país livre do jugo comunista. Lembremos que em 1964, o Chile viveu uma dura disputa eleitoral entre Salvador Allende, candidato das esquerdas, e Eduardo Frei, um político de centro, democrático e progressista, mas também o escolhido da direita. Esta apostou em seu nome como o único capaz de impedir a vitória dos marxistas. Naquela conjuntura, o recém-instaurado governo militar do Brasil foi visto pelos conservadores chilenos como um baluarte da luta contra o comunismo e um ponto de apoio regional para suas pretensões. Exemplo disso foram as diligências da organização anticomunista Acción Mujeres de Chile, que na reta final da campanha presidencial quis levar ao país Juanita Castro Ruz, irmã de Fidel Castro e dissidente do regime cubano. Ocorre que Juanita Castro estava em visita ao Brasil e o período de propaganda política já havia encerrado no Chile. Ainda assim, providenciou-se a gravação de um discurso de Juanita, feito em território brasileiro e enviado a Santiago, o qual foi exibido em cadeia de rádio e televisão em 2 de setembro, 2 dias antes da eleição finalmente vencida por Frei. No Uruguai, por sua vez, o crescente número de refugiados brasileiros que entravam pela fronteira com o Rio Grande do Sul foi objeto de preocupação, tanto do governo local quanto da Embaixada do Brasil em Montevidéu. Esta produzia informes para o Serviço Nacional de Informações, o SNI, sobre personalidades como João Goulart e Leonel Brizola, que então viviam naquele país. Como sabemos, esses dois políticos receberam asilo legal, o que lhes conferia status diferente dos muitos anônimos que fizeram o mesmo roteiro, mas permaneceram clandestinos. Nos imponem militares para sofuscar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Alguns exilados, é claro, desenvolveram atividade política. Em 1970, por exemplo, o Partido Socialista Uruguaio publicou em seu jornal uma série de matérias sobre o enfrentamento entre a ditadura e os grupos de esquerda no Brasil. Os textos, provavelmente escritos por um exilado brasileiro, vinham assinados por Pedro Pedreiro, um pseudônimo, inspirado na canção homônima de Chico Buarque. Esperando o trem, esperando o aumento, desde o ano passado para o mês que vem. Pedro Pedreiro pensei, esperando o trem. A ditadura brasileira foi, de vários modos, precursora dos demais regimes autoritários do Cone Sul. Se excetuarmos o Paraguai, cujo golpe de Estado 10 anos antes se deu em outro contexto, o
Brasil foi um considerável precedente para a chamada Revolução Argentina, golpe que levou ao poder o general Juan Carlos Onganía em 1966. O modelo econômico adotado pelas Forças Armadas no Brasil, bem como seus métodos de repressão, censura e busca de consenso, também foram discutidos pelas cúpulas militares que, a partir de 1973, governaram Uruguai e Chile. Um pouco depois, em 1976, um novo movimento dos quartéis irrompeu na Argentina, dando início ao famigerado Processo de Reorganização Nacional, o qual também dialogou com a administração de Ernesto Geisel. Que o mar, mas pra que sonhar se dá? Um desespero de esperar demais. Pedro Pedreiro quer voltar atrás, quer ser pedreiro. Pobre nada mais sem ficar. De que modo o golpe e posteriormente o regime militar brasileiro foram absorvidos pelas demais ditaduras do Cone Sul? Como se dava a cooperação entre os serviços de inteligência militares na região? Nos anos 1980, como cada um dos governos autoritários saiu de cena no processo de transição à democracia? Para discutir essas e outras questões, temos a satisfação de entrevistar a professora Samantha Viz-Quadrato, da Universidade Federal Fluminense. Antes, porém, vamos à dica da hora de hoje. Pedreiro, pedreiro, esperando. Pedro, pedreiro, pedreiro, esperando. Pedro, pedreiro, pedreiro, esperando. As Forças Armadas assumiram em ambos os países a tarefa de abrir um novo regime político, estável, duradouro e projetado para o futuro. Constatamos com satisfação como nosso esforço recebe a compreensão de povos irmãos e amigos, entre os quais tenho o dever de destacar, especialmente, o Brasil. Esse é um trecho da Carta ao Povo Brasileiro, divulgada pelo ditador chileno Augusto Pinochet durante sua visita ao Brasil em 1974. Meses após o golpe de setembro de 73, o ditador veio ao Brasil para a posse do presidente Ernesto Geisel, em um gesto que significava o agradecimento pelo apoio brasileiro ao golpe que interrompeu a experiência socialista democrática no Chile. Essa história é contada no início do livro do jornalista Roberto Simon, livro chamado O Brasil contra a Democracia, a Ditadura, o Golpe no Chile e a Guerra Fria na América do Sul. Nessa obra, o Simon demonstra, a partir de ampla pesquisa em arquivos chilenos e brasileiros, assim como também entrevistas com militares e dissidentes políticos, como que a ditadura brasileira teve um envolvimento direto não só na queda do regime do Salvador Allende, mas também na instalação da ditadura chilena e do brutal aparelho repressivo que atuou lá no Chile. Antes mesmo do golpe, a expressão modelo brasileiro era comum entre militares e seguidores da direita chilena, que estavam buscando naquele momento caminhos para derrubar o governo do Salvador Allende. Do lado brasileiro, a experiência socialista chilena era vista como um grande perigo. A ditadura brasileira se empenhou em isolar o Allende internacionalmente e em apoiar uma saída autoritária que pudesse frear o que eles chamavam de Cuba do Pacífico. Embora houvesse sintonia entre o Brasil e os Estados Unidos, o Roberto Simon demonstra que o Brasil não era só um servente do imperialismo. A intervenção brasileira no Chile se deu a partir de interesses próprios e decorreu em muitos momentos com relativa autonomia em relação aos Estados Unidos. Nesse sentido, Simon aponta para a ação institucional do governo brasileiro, antes, durante e depois do golpe no Chile. A partir de diversas fontes, ele demonstra que o Itamaraty, ao contrário das visões comuns que existem sobre esse órgão, ele agiu como um instrumento de repressão fora do território nacional brasileiro. Esse livro do Simon, lançado em 2021 pela Companhia das Letras, é sem dúvida uma obra fundamental para a gente pensar o tema do episódio de hoje, as relações entre as várias ditaduras militares latino-americanas. Então, o Brasil contra a democracia é a dica da hora desta semana. Você está ouvindo o Hora Americana. Olá, ouvintes da Hora Americana. Vamos iniciar mais uma entrevista do nosso programa. Hoje estamos recebendo aqui a professora Samantha Quadrato, professora da Universidade Federal Fluminense, que vai conversar com a gente sobre as ditaduras militares no Cone Sul, e as relações dessas ditaduras com o Brasil em especial. Então, seja muito bem-vinda, Samantha, ao Hora Americana. Bom dia, quero começar agradecendo o convite de toda a equipe da Hora Americana, é um podcast que eu admiro muito, indico para os meus alunos, escuto também,
E é sempre muito bom ter uma oportunidade de falar de história da América Latina com tanto cuidado e com tanta delicadeza. Legal, obrigado, Samantha. Como eu falei, o tema do nosso episódio de hoje é pensar as relações do Brasil com as outras ditaduras do Cone Sul, né? A gente já tem um episódio sobre a questão da Operação Condor, né, e tal, e hoje a gente quer pensar outras relações que existem aí entre essas ditaduras. Para começar, né, para pensar essas relações, eu queria perguntar justamente sobre o golpe de 64, né? Então, como que esse golpe, o golpe no Brasil, em 1964, foi recebido nos outros países aqui do Cone Sul, né? Na Argentina, no Uruguai, no Paraguai? Eu acho que a gente tem que começar também a ver mais essa relação, né, de como os países vizinhos encararam o Brasil, né, nesse momento. A gente sempre fez aqui uma leitura muito da relação do Brasil com eles e não essa contrapartida, né? E eu acho muito importante porque essas ditaduras todas tiveram muitas particularidades, né, no Cone Sul, a partir da segunda metade do século XX, no contexto que a gente vai chamar de Guerra Fria. E embora a nossa tentação sempre seja de olhar as semelhanças, né, dos golpes e das ditaduras, eu acho que é muito necessário que a gente comece a falar mais das diferenças em seus vários sentidos, né, inclusive na própria construção do chamado inimigo interno, e depois da ditadura, os processos de transição e como que nós lidamos com a construção da memória e também com a própria punição ou não dos envolvidos com a repressão. Então, eu acho que é importante a gente começar a fazer também esse movimento. Sobre o golpe no Brasil, a recepção na Argentina foi positiva, porque a Argentina vivia em 64 um período de proscrição do peronismo, né? Da queda do Perón até o retorno do Perón, a história argentina foi marcada por muita perseguição política, por muita violência política também, e pela proscrição do peronismo e do próprio Partido Justicialista. Então, a repercussão foi boa, assim como foi no Paraguai, né, que desde 1954 vivia já uma ditadura liderada pelo general Alfred Stroessner. Se o golpe no Paraguai não está ainda, né, desse contexto da Guerra Fria, 10 anos depois, o discurso do Stroessner já era do combate ao inimigo interno, do anticomunismo, ele foi se adaptando também ao contexto. Já o Uruguai, ele recebeu o golpe com uma certa preocupação, né? Por quê? Porque o primeiro local, né, de exílio dos brasileiros foi o Uruguai. Então, à medida que os exilados brasileiros envolvidos muito com a política e com o governo deposto, começaram a chegar, aquilo chamou atenção principalmente ali na área de fronteira, das possibilidades de fazer política, né, do Paraguai para o Brasil. Hoje já temos pesquisas que mostram que a espionagem aos brasileiros exilados já começa ali, né, mesmo naquele período, sendo o Uruguai um período ainda democrático, e nesse momento que o golpe ocorre no Brasil, por exemplo, os tupamaros no Uruguai já tinham 2 anos, né? Os montoneiros na Argentina já começavam a se organizar. Chama atenção por isso. E também, você não perguntou, mas o caso do Chile, a campanha de 64, que é a campanha que leva Eduardo Frei ao poder, foi uma campanha eleitoral muito violenta, né? Que disseminou o que a gente hoje chamaria de fake news, que contou com o apoio dos Estados financeiros dos Estados Unidos, no sentido de mostrar o terror que seria a partir da eleição de Salvador Allende. Então, o golpe no Brasil teve essa repercussão, né? Teve esse impacto ali nos países vizinhos. No caso da Argentina, 2 anos depois, né, em 66, eles passariam pelo golpe do Onganía com a ideia da Revolução Argentina. E esse período do Onganía, que eu acho que é uma ditadura muito parecida com a ditadura brasileira, com a reforma universitária, com o que a gente chama da fuga dos cérebros, né, de intelectuais, de artistas que saíram pela perseguição a esse grupo, de uma questão moral muito forte, muito presente ali. E aí, 2 anos depois, o golpe no Brasil já é bem aceito ali na Argentina, né? Então, acho que é esse momento, né? Mais do que a ditadura, também é olhar o pré-golpe e o golpe. Como é que essas estruturas foram se construindo, esses laços de amizades que já existiam muitas vezes em treinamentos, em escolas militares, já se conhecia, né? Eles já se conheciam, laços que foram aprofundados desde a década de 50, que a partir dos sucessivos golpes se consolidou ainda mais. Samantha, seguindo nesse tema, assim, né, eu acho que dá para perceber como as coisas elas têm temporalidades diversas e particularidades. Então, em alguns países como o Paraguai, antes de 64 já se estava numa ditadura do Stroessner, em outros países você estava numa democracia. Mas pensando ainda nesse caso do Brasil, em relação aos seus vizinhos, é possível a gente falar
que o golpe de 64 do Brasil serve como uma espécie de modelo bem-sucedido para outros países? E se sim, você poderia falar um pouco sobre alguns casos específicos? Eu acho que menos o golpe, mais a ditadura serve como uma inspiração para esses países vizinhos, porque muitos dos golpes são já na década de 70. Então, num período onde a ditadura brasileira ela já estava mais do que consolidada. E a gente também já trabalhava aqui no Brasil, né, nesse momento, no final, meados ali dos 70, o golpe no Uruguai em 73, no meio do ano, o Chile em setembro de 73, a Argentina em 76. Então, a gente já tem, nesse momento, primeiro, um consenso que foi formado ao redor da ditadura por parcelas da sociedade que apoiaram aquele movimento, e se aglutinaram ali vários grupos que a gente consegue hoje identificar. E a gente ali, no momento desses golpes também, a esquerda armada no Brasil, ela vivia seus últimos momentos, ali com a repressão à guerrilha do Araguaia. Então, a ditadura, mais do que o golpe, a ditadura era bem vista, como um modelo a ser seguido, tanto em termos de sucesso econômico, de conseguir um certo apoio, tanto em setores nacionais como internacionais, de conseguir controlar aquela esquerda armada. Então, nesse sentido, a ditadura foi uma espécie de inspiração, embora depois, cada uma dessas ditaduras tenha se adaptado à sua realidade, ao seu chamado inimigo interno, às suas perseguições, à própria opção, porque a política de repressão ela foi muito bem estruturada, ela é uma política que não é feita no calor dos acontecimentos, como muitos militares gostam de falar. Ela foi uma política de repressão altamente estruturada, altamente pensada, de como ela seria montada em cada país, ela tem uma lógica. Então, essa que eu acho que acaba sendo uma grande diferença entre esses países, a forma como eles vão reagir à perseguição e a opção que eles vão tomar nos métodos repressivos a partir dali. Mas, sem dúvida nenhuma, essa ideia de uma ditadura bem-sucedida no Brasil, com uma certa até respeitabilidade em alguns setores por conta da rotatividade no poder, de você ter partidos funcionando, que dava uma falsa sensação de uma democracia controlada, como os militares também gostavam de contar, ela tem um impacto muito grande nesses países vizinhos sobre como pensar uma ditadura, como se estruturar, que aquela ditadura poderia ser bem-sucedida, ela poderia ter uma longa duração. Acaba que algumas são bem menores do que a brasileira, em termos assim, só Paraguai e Chile, que vão ter uma ditadura tão longa quanto a nossa, mas é visto nesse sentido como uma ditadura que deu certo por parte desses golpistas e desses ditadores. Então, era um exemplo, uma inspiração de métodos e de estruturas que poderiam ser levadas adiante. É claro que nem tudo, a gente sabe, ficou semelhante, então a própria estrutura brasileira, a ditadura tinha o pavor de ser chamada de ditadura no Brasil, então monta essas estruturas de um congresso aberto na maior parte do tempo, de você ter eleição, de você ter partidos, de você ter rotatividade no poder. Isso é uma característica muito da ditadura brasileira que a gente não vê nos outros países. O Stroessner governou toda a ditadura, o Pinochet governou boa parte da ditadura, só o princípio que não, depois ele governa o tempo inteiro. Na Argentina, as juntas, que são pensadas, as juntas militares, para ter um rodízio entre as forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, elas têm uma característica muito diferente. Algumas, a primeira, liderada pelo Videla, mais duradoura, as outras mais curtas. Então, de uma estrutura meio não tão bem organizada como a brasileira, e no caso do Uruguai também. Samantha, a gente sabe que muitos dos métodos de repressão foram comuns em muitos desses países que viveram as ditaduras, E, em parte, isso se deve aos aprendizados obtidos na Escola das Américas, que era um centro de treinamento organizado pelos Estados Unidos no Panamá e que foi frequentado por muitos militares latino-americanos. Para além das relações com os Estados Unidos, a gente queria saber se havia troca de conhecimentos e de uma expertise repressiva. E, em cima dessa pergunta também, se sobre os métodos de repressão e tortura,
se os mecanismos e formas de repressão eram compartilhados. Bom, gostei da pergunta, que me dá a oportunidade de voltar um pouco para a minha tese, né, que foi sobre o Plano Condor, que esse ano completa 20 anos, o tempo passou voando, e eu estou refletindo muito sobre o que eu escrevi, né, em função das fontes, do que foi aparecendo de novo e tudo mais. E hoje eu acho que a Escola das Américas, por exemplo, ela é muito superestimada por nós que pesquisamos essa formação de um pensamento comum na região, que a gente pode conjugar, né, a doutrina de segurança nacional, que era, enfim, uma construção de um Estado, né, não só de uma perseguição política, mas o ideal ali de uma perseguição ao inimigo interno, onde segurança e desenvolvimento vão caminhar juntos, junto com uma discussão mais da guerra de guerrilha, da contra-insurgência, e aí sim esse outro lado, que hoje a gente discute mais, é quem vai estabelecer muito das políticas repressivas. Nesse sentido, eu acho que a gente deu muita ênfase à Escola das Américas, né, que é uma escola reformulada no início dos anos 60 pelo presidente Kennedy, já com essa ideia, né, de formar militares, de fazer esse treinamento para a América Latina. Eu acho que essa escola hoje, no início, com os primeiros professores, que já se sabe que eram professores franceses, que é uma escola também muito importante na formação da perseguição, da estrutura repressiva na América Latina, que o João Roberto Martins fez um trabalho inicial sobre essa questão. Mas eu acho que a Escola das Américas hoje, desse início, sim, ela é um ponto, porque os primeiros professores são esses franceses que tinham atuado na Argélia, em outros lugares, né, de independência da França. Mas eu acho que mais do que isso, a Escola das Américas ela serviu de aproximação. Ela permitiu a construção de laços de camaradagem entre militares da América Latina, onde eles passaram a se conhecer, onde eles passaram a se frequentar. Então, eu acho que ela está nesse lugar. O Brasil teve muitos monitores na Escola das Américas, mas a gente tem que assumir também que as pessoas falam, foi ensinar a torturar. Isso é muito relativo se a gente pensar, né, que a Argentina vinha de um processo de uma longa perseguição política com a proscrição argentina, do peronismo, que no Brasil aqui também a gente tem no Estado Novo, né, uma série de políticas, e hoje a documentação já comprova, de violência e de agressão ao inimigo. Eu acho que a partir das ditaduras elas se organizam como um método de Estado, como uma política de Estado. Mas a gente tem que pensar que haviam outras escolas nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, que foram fundamentais para esse treinamento. E o papel do Brasil nisso, que eu acho que é importante. O Brasil ele estruturou, primeiro, né, o curso na escola de guerra, a Escola Superior de Guerra, depois a própria SNI, a escola, né, montada pelo SNI, e os treinamentos militares que a gente tem em vários outros lugares. Isso ainda é muito pouco estudado, em função até da dificuldade de acesso aos nomes dos militares que passaram aqui no Brasil. A gente tem conferências bilaterais, principalmente entre Brasil e Argentina nos anos 70 e 80, Brasil e Argentina, Paraguai e Argentina em 75. Então, acho que ainda tem muito a gente olhar sobre essa repressão e esses métodos, como eles vão se estruturar. Está longe de ser um tema esgotado, até à medida que a nova documentação vai abrindo. Agora, eu acho que também foi um aprendizado conjunto entre a América Latina e Estados Unidos, foi uma troca. E uma troca também de tecnologia, que era o que muito interessava, né? O Rodrigo Pato já mostrou isso, né? A coisa da tecnologia, o que nós não tínhamos aqui, embora o próprio SNI, né, o Serviço Nacional de Informações, vai desenvolver tecnologia própria, mas tinha essa troca. Eu acho que foi um período de intensas trocas que permitiram, para além da formação, para além dessa ideia de um inimigo, de um pensamento comum, para além de pensar políticas repressivas para esses países, o principal desses cursos, eu acho que foi a aproximação desses militares. E a partir dali, isso facilitou a repressão e a troca de informação, né, o próprio Plano Condor, tudo que vem dali, né, a troca de presos políticos, né, sem registros, foram laços de camaradagem, e, em muito caso, superando rivalidades, disputas entre esses países. Então, acho que tem, né, a Escola das Américas tem esse lugar importante, eu acho, na memória, na visão que a gente tem, né, dela,
mas eu acho que ela tem seus momentos. O momento inicial, que eu acho que é fundamental, com a chegada dos franceses para atuar ali, né, os primeiros professores, mas ela não é a única, né? A gente tem muito treinamento no território estadunidense, a gente tem muito treinamento na Inglaterra, a gente tem muito treinamento na França. Circulou muito, né? Foram militares que circularam muito, e várias redes com vários tipos de financiamento também, que foram estabelecidos ali e que foram fundamentais, é claro, para essa camaradagem que vai se formar, para uma doutrina de segurança nacional que vai se adaptar a cada país. Então, quem é seu inimigo? Né, o comunista vira... Né, o peronismo, o trabalhismo no Brasil é comunista, o peronismo é comunista. Então, vai se adaptando às realidades locais e depois também, né, uma doutrina de contra-insurgência, que é um ponto fundamental nesse combate, da forma como a repressão vai se estabelecer em cada país. E ela, como eu disse, ela se estabelece de uma maneira... É uma opção consciente que cada ditadura faz de acordo com a sua realidade. Então, ela não é no calor do momento, como os militares gostam de falar, foi uma reação. Não, havia ali uma estrutura pensada, organizada, estudada para ter a política de repressão como uma política de Estado. E é isso que a gente tem que trabalhar e tem que admitir. Era uma política, desde a escolha do local onde essa repressão vai ser feita, onde a tortura vai ser feita, a forma como se vai torturar, a opção pelo assassinato ou pelo desaparecimento, pela prisão prolongada, pela provocação para a ida ao exílio, tudo isso é uma estrutura racional que cada ditadura vai pensar e estabelecer de acordo com o que ela pretende com o restante da população e com o contexto internacional também. Olá, ouvintes do Hora Americana. Eu sou Beatriz e espero que você esteja gostando do episódio. Estou passando aqui para te lembrar que no nosso Instagram e também no nosso canal do YouTube, @Hora Americana, temos diversos outros conteúdos, como mais informações sobre o convidado, dicas de leitura, músicas do episódio, indicações de filmes e muito mais. Lá, você também pode entrar em contato com a gente, deixar comentários e sugestões, além de apoiar o trabalho do Hora Americana e contribuir na divulgação científica da história das Américas. Nos vemos por lá. Ótimo, Samantha. Muito boas respostas. Acho que está esclarecendo e ajudando a gente a entender uma série de questões relacionadas a esse tema. E acho que agora eu queria partir para pensar casos mais particulares, né? Uhum. Então, pensar primeiro aqui na Argentina, né? Que, como você mesma já falou, a Argentina teve um primeiro golpe de Estado, né, em 66, depois tem a volta do Perón ao poder em 73, depois um novo golpe de Estado em 76, né? Então, você poderia explicar para a gente como que foi a relação do governo militar brasileiro com a Argentina nesses dois momentos, né? E mesmo assim, tanto na primeira ditadura, durante o governo do Perón, depois da Isabelita, e depois com a nova ditadura militar. E aí, se você pudesse também aprofundar uma questão que você chegou a comentar aqui sobre a forma como os militares brasileiros viam a questão da repressão na Argentina, seria também bastante interessante. Esses dois governos da Argentina, né, tanto o governo do Onganía, que é uma ditadura dos anos 60, quanto a ditadura que chega, né, a partir de 76, eles foram... O do Onganía era, como eu disse no início, né, a ditadura do Onganía muito parecida com a brasileira. E naquele momento, curiosamente, o Brasil recebeu muitos desses intelectuais que fugiram da ditadura do Onganía, nessa fuga de cérebros, na área da física, da antropologia. Muitas das universidades brasileiras acabaram absorvendo esse grupo, né, alguns desses intelectuais. Mas a relação ali era de uma troca menor de informação, vai ser maior na década de 70, porque a ditadura brasileira também estava se estabelecendo em 66, ela tinha só 2 anos no poder, dentro daquele sentido, né, que não, é temporário, depois nós vamos convocar eleições, e depois não, nós vamos ficar. Então, era num momento onde a ditadura brasileira ainda se organizava, é o que também permite essa vinda, né, desses intelectuais em 66 para o Brasil, para essas universidades. Outros, claro, vão para fora do Brasil e para outros lugares na Europa, nos Estados Unidos, na própria América Latina, mas ainda era um olhar
não era uma proximidade tão grande como a gente vai ver a partir da década de 70. Essas relações é um bom tema de pesquisa, que quem estiver ouvindo, que estiver procurando, eu acho que a gente tem que olhar mais a ditadura do Gani e das relações brasileiras com essa ditadura, até por conta do que eu falei, pela sua semelhança. Na década de 70, aí sim o Brasil começou a olhar com mais atenção, principalmente porque é o momento do boom, né, das guerrilhas da luta armada na Argentina, os montoneiros fazendo suas ações, o Exército Revolucionário do Povo, né, o ERP também, e outros grupos que vão aparecendo ali, que no início da década de 70 promovem uma série de ações, como sequestros, né, assalto, e aí sim a ditadura brasileira acende um alerta do que estava na área de fronteira, uma área que passa a ser vigiada com muita atenção, muito cuidado, e principalmente a partir do anúncio da Junta de Coordenação Revolucionária, da criação, né, dessa junta, que seria o ideal, né, de uma colaboração entre a esquerda armada na América Latina. O alerta brasileiro soa muito alto. E com relação à ditadura de 76, aí sim uma intensa troca de informação, porque também o Brasil, em 76, já vivia um período de transição, então os argentinos exilados usaram o Brasil como área, né, como passagem para o exílio, ou como fuga. Alguns se estabeleceram aqui, outros buscaram, né, saídas, né, fora do Brasil. Então, o Brasil era um local de passagem, onde você buscava ajuda da própria Organização Nacional, né, a ONU, que tinha aqui um escritório do Acnu, que é a parte da ONU que cuida, né, de refúgios, asilos e exílios no mundo todo. Então, acaba sendo essa área de passagem, essa possibilidade de chegar em algum lugar em segurança, buscando, inclusive, a igreja, tanto no Rio de Janeiro como São Paulo, as igrejas, ainda que com suas diferenças, né? O Dom Eugênio Salles, no Rio de Janeiro, muito mais simpatizante e muito mais conservador do que Dom Paulo Evaristo Arnes em São Paulo, mas foram setores que receberam. Então, isso chama a atenção da ditadura brasileira. Tanto a fundação da Junta Revolucionária, da Junta de Coordenação Revolucionária, JCR, embora a gente não tivesse oficialmente um representante da luta armada na JCR, porque quando ela surge, a luta armada no Brasil já estava, né, vamos dizer assim, derrotada em 75, e também em função do Brasil ser esse espaço de transição desses exilados argentinos. Alguns, como eu disse, ficaram, um grupo grande, por exemplo, da área de psicanálise e psicologia, ficou no Brasil. Foi muito importante na formação da psicanálise, da psicologia no Brasil naquela época, em formação de escolas, em treinamentos. Outros também acabaram ficando, e a partir do momento que o Brasil era uma área de escape para esses exilados. Isso faz com que se redobre a atenção na fronteira, e também por conta da gente ter grupos brasileiros na Argentina, no Chile, no Uruguai, né, a primeira geração que vai para lá, como a Denise Hollenberg já mostrou na sua tese, né? Era uma geração muito ligada ao Jango, então era uma preocupação menor do que a organização, né, os exilados que vinham da luta revolucionária. Então, há, né, nesse sentido, troca de informações, capturas, prisões na fronteira e uma colaboração maior, né, inclusive de presença. No caso do Chile, a gente tem denúncias, né, da presença da repressão prendendo brasileiros e torturando e interrogando. No caso da Argentina, a gente tem um caso do Tenorinho, né, do músico do Vinícius de Moraes, que é capturado, e hoje, com a troca de documentação, a gente já sabe que a Embaixada Brasileira foi alertada e nada fez. Com relação à ditadura argentina e à repressão, que é estabelecida de 76 em diante, a visão do Brasil daquela ditadura, daquela repressão, é uma visão muito de desconfiança, porque eles acham que aquela opção, né, que foi uma opção que a Argentina fez pela solução final, ou seja, pelo assassinato e pelo desaparecimento em massa, não era uma boa opção. E o Brasil achava que era uma estrutura menos intelectualizada, vamos por assim dizer, que não ia no ponto, como a ditadura brasileira tinha muito orgulho da sua estrutura, né, de espionagem e repressão. Ela achava que a ditadura argentina não tinha uma política de ir pontualmente nas ações, né? Então, que seria algo desenfreado, que em algum momento aquilo teria uma repercussão negativa para a Argentina. A gente hoje já tem documentos aqui que estão sob a guarda do Arquivo Nacional, aonde a gente tem essa análise
né, e essa condenação da forma como a repressão na Argentina se estabelece, né, dessa opção do extermínio, que é uma opção argentina, de fato, que o Brasil vai condenar. Não que a ditadura brasileira não fosse, né, não tivesse desaparecido ninguém, não tivesse assassinado ninguém, não é isso, longe disso, mas a ditadura achava, né, a visão dos militares é que era algo que requeria um outro tipo de estrutura, um outro tipo de ação, que não essa ação desenfreada com alvos, né, com muitos alvos, né, e não alvos mais certeiros, vamos por assim dizer. Seguindo nessa ideia de pensar casos específicos, né, depois da Argentina, acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre o Chile. Você até já me indicou um pouquinho a questão do Chile em relação à repressão, e a gente já falou bastante sobre a ditadura Pinochet em outros episódios aqui na Hora Americana, mas acho que vale a pena a gente voltar mais uma vez para esse tema para pensar especificamente a relação do Brasil com o Chile nesse momento, né? Por exemplo, o Roberto Simon publicou uns anos atrás um livro que vai falar bastante sobre essa participação brasileira no golpe e depois no período posterior. Você poderia comentar um pouquinho como que se deu essa relação entre os militares brasileiros e os golpistas do Chile? Bom, primeiro quero fazer um elogio ao livro do Roberto. Acho que é um livro muito importante, que mostra a necessidade de quem trabalha com, né, da história do tempo presente, que é muito desafiadora, porque eu até quando eu li o livro do Roberto e depois quando veio a Lei de Acesso no Brasil, que a gente pôde avançar, né, nos arquivos que estavam fechados, eu brinco que minha vontade foi de tentar chorar que eu teria feito outra tese. Porque quando eu fiz a tese em 2005, a gente não... Do período que eu fiz a tese, né, no início dos anos 2000, e isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, a historiografia das ditaduras, ela tem uma história. E ela tem uma história que é muito relacionada à abertura de documentos oficiais dessas ditaduras. Então, você vai acompanhando, você vai vendo essa historiografia, como ela vai se armando em termos de acesso a essa documentação. E isso é um desafio que não deve afastar ninguém, né? É próprio da história do tempo presente. A gente não deve ter receio de fazer, que daqui a algum tempo alguém vai, né, questionar sua tese, porque a gente mesmo vai questionar a partir dessa nova documentação. E no caso do Chile, o livro do Roberto, como a gente estava falando, eu acho que é um livro que complementa, né, e aprofunda ideias que a gente já estava trabalhando, já tinha algum tempo, e que ele vai ter mais acesso a essa documentação. Então, desde ali da espionagem no Chile pré-golpe, que a gente já tem essa comprovação hoje, de que a gente tem tanto infiltrados na rede de exilados brasileiros que tem no Chile, como também de infiltrados de espionagem a partir da própria embaixada brasileira, com os adidos militares e tudo aquilo que foram, né, os adidos militares nas embaixadas foram centrais nesses laços repressivos que vão ser formados. E também tem, eu acho, hoje, o avanço, né, das pesquisas para mostrar que a colaboração da ditadura brasileira não foi só uma colaboração do reconhecimento, né? O Brasil é o primeiro país a reconhecer o novo governo chileno, antes mesmo do Chile, dos Estados Unidos, né, que é um dos grandes parceiros no grupo do golpe no Chile, ao lado do Brasil, é um trio, né, que avança com esse golpe. O Brasil é o primeiro país a reconhecer esse novo governo, é o primeiro país também a ajudar financeiramente o Chile e essa nova ditadura, e que também vai apoiar e que vai, né, enfim, ter essa participação, inclusive na repressão. Hoje a gente já sabe, com a presença de repressores nos principais centros de tortura, onde tinham sido capturados brasileiros exilados. Então, é uma ditadura que se envolve a partir ali do golpe e que vai se aprofundando com o tempo esses laços. Agora, é claro que a gente tem que pensar aquilo que eu já estava falando. Quando esses golpes chegam, a ditadura no Brasil estava num processo de transição. Então, por exemplo, tem uma passagem do Videla pelo Brasil que ele chama o Brasil para uma cruzada anticomunista na América Central. A gente está vivendo as revoluções de Nicarágua, El Salvador e tudo mais. E aí ele chama, né, a cruzada, a ditadura brasileira já, né, caminhando para o final, olha aquilo e fala, não, né, para a gente não é mais esse momento. E o Videla fica super decepcionado com essa reação brasileira. No caso do Chile, de 73, era importante por conta da própria presença de exilados no Chile, que
pensavam em retornar para o Brasil, né? Desde 1970, quando eles começaram a chegar. E alguns, de fato, retornaram, acabaram sendo mortos aqui no Brasil ou buscaram um novo exílio. A partir da que a ditadura do Pinochet se consolida, 73, ali por volta de 77, quando essa ditadura já está mais do que consolidada, no caso do Brasil, a gente já se encaminha, né, para o último governo, né, do Figueiredo, que vinha do SNI, então, que é um homem-chave em muitos dos anos anteriores nas políticas repressivas e na troca de informação. E na década de 80 também, que aí a ditadura chilena ela fica com um não lugar, né? Porque a ditadura brasileira termina em 85, mas o último governo do Figueiredo já é um governo muito claro daquela transição. A ditadura no Chile, no Uruguai e na Argentina terminam um pouco antes, e só fica Pinochet e Stroessner na América Latina, né, que vão até 89 e até 90. Então, é um período que essas relações vão mudando conforme também a conjuntura nacional brasileira vai mudando. Ela é fundamental no início do golpe, né, na promoção do golpe, no reconhecimento do novo governo, na ajuda que chega ali, na política repressiva. Há uma denúncia que nunca é esclarecida, né, do envio de dinheiro dos órgãos de repressão do Chile para o Brasil, para um treinamento de guerrilha, um treinamento na selva, num espaço militar do Exército em Manaus, que é uma estrutura que existe até hoje, também muito pouco estudada, com suas ações pouco esclarecidas e que a gente também tem que ter esse olhar. Então, há essa desconfiança nessa possibilidade. É um documento que nunca se comprovou a sua autenticidade, mas que é usado, né? É reconhecido aonde há esse envio de dinheiro para pagamento de treinamento. Esse é um ponto que é fundamental. O Brasil foi uma área de treinamento desses homens que atuavam principalmente na espionagem. Passaram o próprio Stroessner passou pelo Brasil, na Escola Superior de Guerra, que é quem monta o primeiro curso. Depois a gente tem os cursos no Forte do Leme, que é o pré-ESNI, né? Que é a Escola Nacional de Informações, que é do SNI, e depois o treinamento para estrangeiros no SNI, e os outros treinamentos militares brasileiros, como essa possível treinamento na selva, que é dado em Manaus, que ainda merecem um estudo. Seguindo nessa discussão sobre casos mais específicos, né, na pergunta anterior você falou um pouco sobre o Stroessner, né, e as relações dele com o Brasil, e eu queria voltar um pouco nessa discussão, porque há uma percepção de que somente no período dos regimes militares do Brasil e do Paraguai que essas relações entre os dois países acabaram se estabelecendo em bases mais amigáveis, né? São conhecidos, por exemplo, os acordos que levaram à construção de Itaipu. E eu queria perguntar um pouco mais se essas ditaduras diminuíram o peso das cicatrizes deixadas pela Guerra do Paraguai e um pouco mais sobre qual era a relação que o Stroessner tinha com o Brasil nesse período. Olha, a relação do Brasil com o Paraguai é uma relação meio que eu acho que a gente pode dizer de amor e ódio. Eu acho que as ditaduras não diminuíram o peso das cicatrizes deixadas pela Guerra do Paraguai, porque eu acho que essa guerra é fundante da visão do que os paraguaios têm sobre o seu próprio país, né, sobre as possibilidades do que teria sido o Paraguai. Então, acho que esse ressentimento ele não foi superado pelos laços que vão se formar em momento nenhum. Nem com a construção de Itaipu, que é hoje, né, a gente tem um grupo importante estudando como que a Itaipu foi usada dentro da política repressiva na área de fronteira, então foi usado para passagem de presos e pessoas capturadas nesses países que formam ali, né, aquela tríplice fronteira, mas eu acho que não serviu. No caso do Stroessner, ele tem uma ligação com o Brasil, ele já tinha vindo estudar aqui, já tinha feito um curso. Não à toa ele busca o Brasil como exílio. Quando ele sai do poder, em 89, ele se estabelece aqui, ele falece no Brasil, o que é sui generis, né? Porque essa relação de asilados em países fronteiriços é algo incomum e não recomendado. E muitos países não aceitam, né, na legislação, dar exílio para pessoas que moram em países fronteiriços, mas ele veio aqui, se estabeleceu aqui e viveu, né, todo o seu período de asilado, embora sem essa categoria, aqui no Brasil.
Então, era uma relação que se deu também, né, naquelas conferências bilaterais que eu falei para vocês, na negociação do preço da energia, na própria negociação da cessão das terras para a construção da hidrelétrica, né, da colaboração do Paraguai nessa construção, mas é uma ditadura longínqua. Então, por exemplo, hoje no arquivo que a gente chama, né, do arquivo do Rô, que é o arquivo paraguaio sobre a ditadura do Paraguai, que foi onde a documentação, inclusive, do Plano Condor apareceu pela primeira vez, como algo, né, ocorreu, está aqui, né, o convite, está essa documentação, a gente vê que tem muita troca de informação entre Brasil e Paraguai. Então, muitos telegramas, muitas cartas, muito apoio na questão da formação dos militares, mas é o que eu falei no início, a ditadura do Paraguai é uma ditadura diferente dessas do contexto da Guerra Fria, né? O Paraguai teve, até a chegada do Stroessner ao poder, já tinha tido dezenas de presidentes, que passavam um período muito curto na presidência paraguaia. Ele vai ser uma ditadura, um período de governo talvez mais longo, né, até a chegada da democracia, que também eles vão, né, passar por processos de impeachment, mas esses laços vão se aprofundando, mas não supera a Guerra do Paraguai. Não supera por causa disso, porque a memória, né, do Paraguai sobre a guerra, sobre o que poderia ter sido, a guerra é uma interrupção de um futuro promissor. Então, isso é muito difícil de você sanar, né, e de você superar. Ao mesmo tempo, o Brasil era o principal parceiro econômico do Paraguai, né, de venda, de tudo, né, desde produtos de café, né, e tal. Então, isso faz com que essa relação seja mais próxima e mais, eu acho, o Paraguai não recebe exilados, né, brasileiros. A ditadura paraguaia, ela é uma ditadura, não só porque ela é longa, mas pela falta pelo período que ela começa, ela é uma ditadura com muitas dificuldades de você quantificar algumas coisas, né? Inclusive o próprio número de mortos e desaparecidos e presos, e dessa relação por exemplo, de não ter exilados lá. Tem grupos que se estabelecem de passagem, mas que nunca pediram exílio, porque era impossível, você não vai pedir um exílio numa outra ditadura. Então, as relações, e nem usar de passagem, né? Isso só os argentinos que usaram um período, e mesmo assim, muito poucos. Então, é uma relação, eu acho, dessas que se estabelecem de uma parceria econômica, de uma parceria de reconhecimento dessas ditaduras, de uma parceria na construção de um grande projeto, que é bom também para o Paraguai, né, para a própria ditadura paraguaia, é bom para o Brasil em termos de propaganda política, né, de modernização e da próprio fornecimento, né, de energia para o Paraguai a partir dali. Mas longe de superar essa memória. É, como eu disse, uma relação de amor e ódio, eu acho que hoje bem mais próxima, né, mas não superada. Você está ouvindo o Hora Americana. Bom, Samantha, agora pensando nas relações entre esses países nos anos 80 já, né, no processo de redemocratização, acho que é interessante também pensar justamente essas imbricações aí dessas histórias, né? Então, o caso argentino, né, muitas vezes ele é identificado, né, até num certo senso comum histórico, como um grande exemplo, né, de responsabilização dos militares, como um exemplo que deveria ter sido seguido, né, às vezes é colocado assim, né, porque lá aconteceu, né, o julgamento das juntas, né, que governaram durante a ditadura, né, a gente já tratou isso também, essa questão em episódios anteriores. Mas a gente também esquece que, apesar de próximos no tempo, esse processo foi anterior, né, a abertura, a abertura não, né, mas ao fim da ditadura no Brasil e em outros países. Então, queria perguntar, né, como que a Argentina foi vista pelos movimentos de direitos humanos, pelos movimentos defensores, né, da democracia nos outros países. E também o outro lado da moeda, né, como que os militares viram o caso argentino e o que tinha acontecido na Argentina, com julgamento das juntas e tudo mais, e se isso mudou alguma coisa da perspectiva aí do final das ditaduras nos outros países. Eu acho que é admirável, né, o que os argentinos conseguiram fazer ali na transição em relação aos julgamentos, embora não tenha agradado muitos dos movimentos dos direitos humanos argentinos, 100%, né, tenha muita crítica
a esse processo inicial, mas é um reconhecimento importante, porque foi o único país que, naquele momento de transição, conseguiu fazer isso. E eu acho que isso se estabelece muito, e eu acho que a grande diferença para os outros países, primeiro que é uma ditadura menor, né, que a gente está falando, são 7 anos de ditadura, num período onde o contexto internacional tinha mudado, com várias críticas, por exemplo, do presidente dos Estados Unidos, o Jimmy Carter, que, embora fizesse uma crítica, né, isso a gente tem sempre que lembrar, ele fazia uma crítica pública, mas a Operação Condor, o Plano Condor, estava no governo dele, agindo com toda, né, intensidade, e hoje a documentação da área de defesa, da própria CIA, comprova que os americanos sabiam do que estava acontecendo aqui. Então, né, tem um discurso, uma ação aberta, né, e uma ação encoberta desse governo, mas, de fato, o contexto internacional tinha mudado. Você já tem o surgimento de várias organizações de direitos humanos, a própria Anistia Internacional, que surgiu nos anos 70, você tem a formação de redes de direitos humanos internacionais, você tem o Tribunal Bertrand Russell na Itália, você vai tendo uma movimentação. E no caso particular dos argentinos, é importante dizer que desde que eles vão para o exílio, se organizam no exílio, a ideia de que aquela ditadura iria terminar e eles iriam voltar e iriam punir, já estava sendo estabelecido. Então, vários advogados foram estudar, né, como é que tinha sido Nuremberg, como é que tinham sido outros tribunais, como é que era possível punir. Né? Os argentinos cantam até hoje, né, como aos nazis nós vamos te buscar. Então, isso é uma música cantada lá daquela época, já avisando, olha, isso vai passar e a gente vai atrás de vocês para fazer justiça. E eu acho que no caso da Argentina também tem um diferencial, que a ditadura, né, termina, embora hoje trabalhos como da Marina Franco e outros historiadores na Argentina mostrem, né, que houve uma tentativa por parte de setores civis de negociar com os militares a saída deles do poder, né, não é mais aquela visão de uma ditadura por ruptura, né, uma transição por ruptura, que a gente trabalhou muito, né, nos anos 90 para cá, quando se tentou explicar os processos de transição na América do Sul, no sul da Europa, e criamos esses vários modelos que hoje não se sustentam mais, à medida que a pesquisa histórica foi avançando. Os militares, hoje, através desses trabalhos, a gente vê que os militares que não quiseram negociar se deram uma autoanistia, né, fizeram uma lei de queima de documentos comprometedores e tudo mais. E eu acho que o fato de como eles saem da ditadura e o fato da Argentina ter feito eleições imediatamente, né, eleições diretas, isso é um diferencial. Não teve um tempo de respiro ali, eu acho. Então, e que já está estabelecido na campanha eleitoral. Então, é um período, ainda que de incertezas, e toda transição ela é incerta, a gente trabalha com euforia, com medo, aquela ditadura terminou, mas os militares ainda estão aqui, como é que vai ser, até onde a gente pode ir, né? Eu acho que ali houve esse avanço, e avanço também com a publicação, né, do relatório do Nunca Mais, ainda que tenha criado, né, a tão criticada teoria dos 2 demônios, mas que aquilo circula, aqui é traduzido no Brasil também, quando lançam o Brasil Nunca Mais, né, o Nunca Mais Argentino é publicado em português, então você está lendo, você está conhecendo aquilo. Então, eu acho que tem esse fator diferencial para a Argentina. Eu acho que também o número de mortos e desaparecidos impacta demais na Argentina, né, numa política. Então, você tem um período da Argentina, agora eu não vou lembrar, mas era um número muito pequeno, que eu não lembro se era de 100 argentinos, um conhecia alguém que tinha desaparecido. Era mais ou menos assim, eu não lembro se era 100, 300, mas era um número muito baixo. Isso faz uma camada social de reação diferente àquele país, né? E eu acho que não houve na Argentina, embora tenha ocorrido, mas não foi tão forte, uma divisão como a gente viu no Brasil e no Chile, né? De apoio, embora tenha setores da Argentina que tenham apoiado, sim, a ditadura, não à toa a teoria dos 2 demônios se sustenta por alguns setores até hoje, né? De que houve violência de ambos os lados. Eu acho que não houve, até pelo tempo, né, que a ditadura teve, que foi um tempo menor, esse enraizamento, essa capilaridade da ditadura argentina naquela sociedade. E hoje eu defendo que a gente tem que voltar a estudar a transição. Para além desses modelos que eu falei, né, do transição por colapso, transição por transação, que seria a brasileira, a transição pelo alto, que seria a do Chile,
São modelos que não se sustentam à medida que a gente foi tendo novas fontes, que a história avançou, né, que antes eram ciências políticas, sociologia. À medida que a história avançou e que foi atrás das fontes, a gente vai vendo que esses modelos não se sustentam mais. No caso do Brasil, o Brasil tinha uma anistia em 79, né, que a gente hoje luta pela releitura, pela revisão, né, não é pelo fim da anistia que a gente luta hoje, é por uma revisão da lei de anistia que, em momento nenhum, publicamente, ela anistia os militares. Aquilo foi uma leitura que foi feita da lei de anistia, assim como ela não foi nem ampla, nem geral, nem restrita. A gente vai tendo políticas de anistias ao longo dos anos 80, da década de 90, né, de grupos que não tinham sido anistiados. Os presos políticos, por exemplo, eles saem por uma mudança na Lei de Segurança Nacional, eles não saem necessariamente pela anistia. Então, ali você vai ter uma pactuação da sociedade brasileira, que é ruim, sem sombra de dúvida. E que hoje, quando a gente pensa anistia, né, ao 8 de janeiro, a esse passado tão, né, agora, né, que aconteceu, a gente volta a essa anistia de 79 e vê o quanto aquilo foi daninho para a própria criação da democracia brasileira. Mas eu acho que a gente tem que ir além, né? Tem que pensar o que muda naquela transição. Eu acho que tem o que eu hoje chamo de chão da transição, né? Que eram as coisas que estavam sendo modificadas na sociedade, né? As propostas que estavam sendo estabelecidas, algumas que vão se concretizar na Constituição de 88, outras que vão se concretizar mais adiante, né? Pensar, refletir sobre pela própria construção da democracia, apesar dessa anistia de 79, que é fato que a gente tem que responsabilizar esses militares. Então, aqui no Brasil, a chegada foi de muita, né, até pela publicação do Nunca Mais argentino e pela publicação do Nunca Mais brasileiro, que ficou semanas, né, na lista dos livros mais vendidos, era meio que um descortinar, né, do que tinha sido as ditaduras. As sociedades vão se dando conta, à medida que esses livros vão sendo publicados, e todo mundo vai fazer o seu Nunca Mais, o Chile faz, o Uruguai faz, o Paraguai também vai fazer. É o momento em que aquela sociedade ela é convocada a falar sobre aquilo, né? Não dá mais para ela fingir que não sabia, fingir que não aconteceu, ainda que a gente hoje tem esse negacionismo todo, né, de que aquilo não foi bem assim, e tudo mais. Foi a primeira leitura e foi um ponto importante para a gente discutir a própria democracia, discutir a anistia e as matérias que foram saindo nos jornais aqui no Brasil, né? Os juízos foram muito noticiados aqui no Brasil e a discussão sobre a possibilidade de fazer aquilo ou não, num peso de anistia que era forte, né? Ali, porque ela foi, por setores da sociedade brasileira, muito bem aceita, né, de aquilo é uma pedra, vamos deixar para trás. A década de 80 é uma década de uma crise econômica muito forte, então vamos olhar para frente. Essa coisa do Brasil está sempre olhando para frente, nunca olhando para trás, né, do futuro que vai chegar. Era um ponto. Fora que é isso, os militares continuaram com uma força importante ali na transição, né, no governo do Sarney, onde a gente não tinha o Ministério da Defesa, que é importante que a gente tenha, com o civil à frente dessas forças armadas, que controle o que esses militares estudam, em que escolas eles estudam, quais são os convênios internacionais, qual é a formação de um militar até hoje, né? Qual é a formação de um militar brasileiro, né? O que ele estuda, o que se dá nessas escolas de formação de coronéis, de generais, para que forme para que a gente não tome um susto depois, né? Do que tem que ter esse controle. E a gente tem uma transição com o Sarney, onde você tem ministro do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, com muita força ainda. E é isso, aquela incerteza, né? A transição, por isso que eu ultimamente tenho gostado muito de estudar isso, porque ela vai oscilar entre a euforia, ufa, aquela ditadura terminou, e o medo. A ditadura terminou, mas os militares ainda estão aí, né? Quais são as formas de punir? A gente tem condições de punir, não tem condições de punir, né? E o fato de a gente ter tido um presidente como José Sarney, que eu também acho e recomendo, tenho falado isso muito em sala de aula, o governo Sarney tem que ser estudado, que era um presidente que vinha, né, da arena. Então, qual era a possibilidade ali desse diálogo para pensar, né? Então, eu acho que a gente olhou, os setores dos desenvolvimentos de direitos civis, de direitos humanos olharam com muita inveja, né, com a possibilidade de fazer aquilo,
porque foi algo inédito também, né? Tão recente assim, isso era inédito, inclusive em contextos internacionais, mas com suas limitações também, né? Que hoje, desde aquela época já foi criticada, né? O julgamento só das juntas, a não esclarecimento do que aconteceu, a não culpabilização de outros grupos envolvidos na repressão, que vai se dar, né, só nesses anos 2000. Bom, para a gente terminar, eu acho que vale a pena a gente pensar em uma reflexão um pouco mais geral e mais teórica mesmo. Você já estava falando um pouco dessas questões mais amplas, mas pensando do ponto de vista teórico, a gente percebe que as ditaduras militares elas são muitas vezes pensadas em conjunto, né, como ciclos. Na verdade, a história da América Latina é muitas vezes pensada como grande ciclo, ainda que os estudos sempre tenham uma força muito grande dos recortes nacionais. Ou seja, a gente parece que tem uma análise que vai ver processos concomitantes, mas que, e dependendo da abordagem, vai ser muito pouco relacionado. Pensando nisso, como que você vê essas abordagens comparativas, transnacionais, conectadas? Você acredita que ainda há o que ser descoberto nas relações entre esses países do Cone Sul durante o período das ditaduras? E se existe algum risco que essas abordagens de conexão podem trazer às pesquisas, podem trazer às conclusões? Eu acho que ainda tem muita coisa a se pesquisar, foi o que eu estava falando, né? São arquivos que vão sendo liberados, que vão promovendo novas reflexões e possibilidades de rever temas que a gente achava que estavam esgotados e que a gente agora vê que não era bem assim, né? O próprio trabalho do Roberto Simão é um trabalho que mostra que ainda tinha muito a esclarecer, e arquivos não só brasileiros, latino-americanos, como também arquivos franceses, ingleses, estadunidenses, que eu acho que podem provocar mudanças em muitas questões que a gente estava trabalhando até agora, e nenhum pesquisador deve ter receio sobre isso, né? Como eu estava dizendo, a história da ditadura, a historiografia da ditadura tem uma história que a gente pode ir construindo à medida que as fontes vão sendo, né, liberadas, identificadas. Também a possibilidade de ouvir alguns militares que até então não tinham falado e que agora estão falando, e também falam de acordo com o tempo, né, períodos onde eles são mais suscetíveis e mais visados na imprensa, eles recuam, períodos onde eles estão menos visados, eles acabam falando. Então, eu acho que ainda tem muito o que ser pesquisado, e também muitas relações na própria América Latina. Eu acho que a gente estuda assim como ciclo. Isso eu acho que é incontornável, por conta do próprio contexto internacional. Estuda ciclos tanto as ditaduras quanto as revoluções, a gente vai trabalhando com isso. Eu acho que a abordagem comparativa e transnacional, que cresceu muito nos últimos 20 anos, é fundamental. Eu fiz parte de uma pesquisa, que foi uma pesquisa liderada pela Elizabeth Gelin e pelo Carlos Ivan de Gregori, no início dos anos 2000, que foi uma pesquisa bastante inovadora, que era uma pesquisa comparada. A gente tinha bolsistas, jovens pesquisadores do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Estados Unidos, voltados especificamente para a questão da memória. Saiu uma coleção, né, Memórias da Repressão, que a gente acha online, acha também em algumas universidades no Brasil, que foi uma primeira tentativa de fôlego, né, misturando historiadores, cientistas sociais, antropólogos e jovens, né, de fazer uma perspectiva comparada a partir de cada tema. Depois, nos primeiros anos do governo, o primeiro governo Lula e o segundo governo Lula, foram fundamentais na promoção de editais conjuntos, né, que chamava Sul-Sul, então, onde a gente foi estabelecendo pesquisas, principalmente Brasil e Argentina. A gente sempre teve maior ligação com a Argentina em termos de pesquisa, porque também muitos argentinos estudaram aqui no Brasil, principalmente no Museu Nacional no Rio de Janeiro, na área de antropologia. Então, a gente tem aí esses laços que vão se estabelecendo, da gente se conhecer, da gente circular entre esses países, que era algo que a gente não fazia, principalmente na promoção, na parte de ter acesso às publicações, que era algo muito difícil também. Eu acho que o Brasil estuda mais a América Latina do que a América Latina nos estuda. A gente tem que pensar o porquê disso em algum momento, mas eu acho que essas abordagens hoje só tendem a fazer com que a gente compreenda essas ditaduras, né? Essas políticas, essa repressão transnacional. Não é só o Plano Condor, né, que é um caso
é um clássico, ou, por exemplo, onde o peso brasileiro é muito pouco trabalhado, mas que permite as comparações e os laços ali. Então, alguns temas, até a Junta de Coordenação Revolucionária, né, a própria ideologia, as formações. Então, tem temas onde a gente se encontra, mas tem temas onde também a gente tem que pensar as diferenças. Então, qual é a diferença na repressão? Qual é a diferença na política econômica? Qual é a diferença na promoção da cultura que essas ditaduras vão fazer? Qual é a política para a juventude que é muito forte em todos esses países, que essa ditadura vai fazer? Né? A gente acaba estudando golpe, repressão, transição e políticas de memória. Mas tem muito mais aí para a gente descobrir e promover esse laço. A gente só tende a ganhar. Não temos mais editais, lamentavelmente, que fazia com que a gente circulasse, então recebesse mestrandos e doutorandos aqui, mandasse mestrandos e doutorandos, pesquisadores. A gente não vive mais essa possibilidade, então, que você tinha que ter, né, estabelecido ali. A CAPES, até bem pouco tempo, tinha esses editais, a CNPq lançou há pouco tempo, mas eram 10 projetos só, para todas as áreas, e a gente está seguindo, né, nessas parcerias que foram feitas lá no início dos anos 2000. Então, de onde a gente vai, né, se conhecendo, onde a gente também foi muito a congresso, nesses países, então, onde a gente produziu muito, onde a gente trouxe pessoas para cá, onde a gente pensou coletâneas com os trabalhos de Brasil e Argentina, principalmente, né? Mas outros países também. Então, isso foi muito importante nessa aproximação e na promoção dessa historiografia comparada transnacional, que não se esgotou de forma nenhuma. Então, assim, eu brinco que eu tenho um caderninho de temas que eu vou distribuindo. Aqui mesmo eu já distribuí um monte de temas, que a gente não tem uma vida, né, inteira para pesquisar isso. Então, é importante que a gente vá identificando e também distribuindo e pensando no que é importante. E que eu brinco que eu tenho esse caderninho. Então, tem muito tema ainda, eu acho, para pesquisar. Quem estiver me ouvindo, convido, principalmente os jovens que não sabem, historiadores que ainda não sabem aonde ir, né, por onde ir. Que o estudo da América Latina, principalmente da história recente, ainda tem muito o que trabalhar. Eu acho que ainda tem muitos tabus a serem rompidos, muitos pactos de silêncio, muitos temas sensíveis, que talvez uma outra geração de historiadores, isso é um ponto importante também, né, na história recente, a mudança das gerações, né, de historiadores que não viveram muitas vezes o período e que vão com outro olhar para essas ditaduras e para esses estudos. Eu acho que isso é fundamental, porque renova, né, provoca os mais antigos a refletir sobre o seu trabalho e só tem a historiografia a ganhar. Bom, Samantha, muito obrigado pela entrevista, foi excelente. Realmente, eu já estava pensando em comentar sobre isso, né, sobre a quantidade de temas que você indicou aqui ao longo do programa. Eu juro, eu tenho um caderninho, não é real, um material, um caderninho material que eu tenho, assim, físico, de temas. É bom ter essa metodologia, né, para nem perdendo as ideias, né? Então é ótimo, né? Eu particularmente gostei bastante do tema do Sarney, eu achei uma época também muito fascinante, né? Do ponto de vista da sociedade, né, brasileira, das sociedades do momento ali da redemocratização, né? Pensar como que foi possível também, né? Ainda mais pensando do ponto de vista de hoje em dia, né? Como foi possível pensar uma sociedade democrática tão diferente, né? Então, muito obrigado. Eu incentivo o Sarney firmemente. As pessoas vão se surpreender. Exato. Então, agradeço muito a entrevista, foi ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês, desejo sucesso, né, aí no podcast, que vocês continuem fazendo esse trabalho sério, importante de divulgação científica, né, de divulgação do que a gente tem produzido em outras mídias, né? Então, acho que a história, né, e quem não é historiador só tende a ganhar ouvindo e aprendendo, como eu mesma, né, comentei que eu muitas vezes vou para a UF ouvindo o podcast de vocês. O Hora Americana desta semana fica por aqui. Este programa é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Juiz de Fora e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Caio Pedrosa, Luiz Calil, Priscila Pereira,
André Ferreira e Evelia Cruz. A divulgação e criação de conteúdo para as mídias sociais é de Beatriz Portela, Hugo Cardoso, Maria Eduarda Saggiorato e Maria Cristina Mantovani. A edição é de Caio Pedrosa, Maiara Victório da Silva e Giovanna Beccari. No episódio de hoje utilizamos as seguintes músicas: Travessia, com Ruben Rada, Suite Retratos, com o duo Orellana, General Stroessner, com Samuel Aguayo, Venceremos, com Jairo, Pedro Pedreiro, do Chico Buarque, e Samba del Che, com Victor Jara. Daqui a 2 semanas voltamos com um novo episódio. Até lá!